Esse estudo não é recente, mas ele é atual. Isso acontece, os estudos todos que nós realizamos, todos os companheiros, eles não são nunca ultrapassados, eles sempre são presentes para muitos de nós, ou se não a totalidade. Não é? E o tema de hoje é a receita perfeita. Eu gosto muito desse estudo, porque, de certa maneira, eu preciso estar revendo conceitos e, ao mesmo tempo, é um estudo leve, tranquilo, não é aqueles que, às vezes, são carregados. Né? Enfim, então vamos começar lembrando o sentido dessas palavras. Receita é a fórmula ou conjunto de indicações para se atingir um resultado. Isso que é o conceito de receita. E perfeita é aquilo que não deixa dúvida nenhuma. Então, nós vamos tentar mostrar aqui uma fórmula que não deixa dúvida para ninguém. Será que isso é possível? Primeira pergunta que você poderia fazer, meu irmão, minha irmã, é receita de quê? É receita para quê? Hoje, no YouTube, existem milhões e milhões de receitas, né? É uma receita para tudo? É a receita da melhor comida? Aí você já está, pô, Fernando, eu não jantei. Você fica colocando essas imagens aí. Essas imagens é um teste para mim. Tudo que eu gostaria de comer e que eu não posso comer. Né? E eu gosto, às vezes, de coisas simples. Um bife com batata frita, ovo e arroz. Não posso comer, né? Por causa das minhas condições físicas. Né? Chocolate, minha esposa adora um chocolate. Não pode, porque ela é diabética. Enfim, né? Não é uma receita de comida, porque hoje todo mundo aprende gastronomia pelo YouTube, nesse período de pandemia. Né? E como? É uma receita que serve para tudo em termos de saúde, né? É um pretenso remédio para tudo, para todos os nossos males físicos e morais. Físicos, não. Morais, pode nos ajudar, como nós vamos ver à frente. Né? Com Asclepios, o pai da medicina, né? O deus da medicina, perdão, Panaceia, a deusa que curava todas as doenças, Higeia, que era a deusa grega da saúde, enfim. Nós não vamos falar disso também. Vamos pular aqui. Oi? É uma grande receita para a gente ganhar dinheiro, cada vez mais. No YouTube existe um monte de fórmulas, a maioria enganosa, para que a gente invista, né? E ganhe cada vez mais dinheiro, cada vez mais rico. Eu tenho que, em um ano, conseguir tantos milhões de reais, senão eu não sou uma pessoa capaz. Quantos não pensam assim? Também não é isso. E essa foto que eu coloquei aí, foi a que eu busquei quando preparei o estudo, é falar sobre os jogos de azar. Como é que as pessoas se portam nas filas para fazerem o jogo do azar? O que será que as pessoas pensam? Você já entrou numa fila dessa para fazer um jogo da loteria esportiva? Enquanto você espera, o que você pensa? Eu acho que a maioria passa isso na cabeça. Se eu ganhar o prêmio, se Deus me ajudar, olha só, passa isso. Se Deus me ajudar, eu vou ganhar dinheiro, vou ajudar aí fulano, beltrano, ciclano, quase sempre só no plano material. E a gente mistura Deus, primeiro antropomorfizando, transformando num corpo material como que nós estamos ocupando agora, né? E depois vai atribuindo aos objetos dádivas de Deus. Foi Deus que me deu esse automóvel. Aqui perto de casa tem uma placa numa casa que diz assim: Deus realizou meu sonho. E, às vezes, eles se esquecem que Deus é outra coisa. E são até ingratos, porque o que Deus deu para ele, na hipótese que ele pensa, ele está botando à venda. Ora, é um paradoxo muito grande, não é? Não é essa a receita que nós estamos trazendo aqui.
No mundo de hoje, no mundo material, a gente já não está consumindo muito pelo método presencial, mas estamos consumindo pelo e-commerce, né? Pela internet. A gente compra tudo pela internet. Comida, doce, tudo que a gente pode pensar, a gente está comprando pela internet. Né? E a sociedade que nós vivemos, a sociedade de consumo, onde nós somos constantemente bombardeados para consumirmos, precisando ou não. Eu quero ter um closet com 378 vestidos e 798 pares de sapato. Né? Eu quero ter o automóvel do ano, porque o meu vizinho comprou um mês passado, eu quero ter um igual a dele. Eu sei, um carro do ano não sou nada. Eu quero o último celular, esse não serve. E a natureza começa a responder a cada dia mais contra esse consumismo desenfreado, que vai mudar, consequentemente, é uma rota de colisão, já está começando a mudar em muitos locais. A receita não é para consumir, mas pode ser uma receita para nos tornar fisicamente mais belos. Não é? Ora, todos nós sabemos que quando o nosso corpo físico foi conformado, era uma célulazinha que tinha todos os códigos que iam se expressar durante a nossa encarnação, nos dando um determinado corpo físico. E que ele tem um prazo de validade, essa codificação genética tem um prazo de validade. Aí depois as coisas começam a funcionar mal, o catabolismo vai se intensificando, a gente não consegue manter o teor hídrico das células idealmente, começa a aparecer as rugas, o cabelo vai mudando, as redes neurais, se a gente não cuidar delas, vão diminuindo, aí a nossa memória vai fugindo, enfim, é o processo de senectude, de envelhecimento. Né? Nós não vamos trazer uma receita para embelezamento, porque ela não existe. É só viaduto, constroem-se viadutos. Ou uma receita para aprender a amar. Será que existe receita para aprender a amar? Quantas definições existem de amor? Eu coloco de uma forma assim, muito simples para me amar, que a doutrina me ensinou. Quando eu estarei sentindo amor, meu perispírito tem um padrão vibracional completamente diferente do que eu tenho normalmente. À medida que nós vamos amando, o nosso padrão vibracional, o padrão energético do perispírito vai mudando, vai alterando, cada vez mais diáfano. E é o estado permanente dos espíritos nos mundos mais evoluídos, nos mundos angelicais, onde está Jesus. Nós vamos chegar lá. Nós amamos? Amamos, mas pontualmente. No verdadeiro sentido, no sentido energético. Não é amar ter um carro, não é amar ter um cabelo especial, não é amar ter muito dinheiro. Não é? Amar é ter um plano energético harmonioso. Quando a gente ama, a gente sai do chão. Todo mundo aqui ama. Só que nós não amamos perenemente, nós amamos pontualmente, por uma razão muito simples. Nós estamos num mundo imperfeito, nós somos seres imperfeitos. Né? E por que é necessário nós aprendermos a amar? Encarnamos nesse mundo com a meta precípua de aprendermos um pouco mais o que é o amor. Né? E amar para modificar nosso perispírito, para cada vez mais nos aproximarmos do nosso Pai Criador. Obviamente, se nós amamos, nós somos felizes. Então, vamos relembrar algumas coisas aqui. E aí eu vou aproveitar para fazer umas provocações para vocês. A grande síntese da evolução é essa, né? Nós somos os seres inteligentes do universo, espíritos, vamos estar lá como os espíritos explicaram a Kardec na questão 76 do Livro dos Espíritos, seres inteligentes ligados a corpos físicos, né, através do perispírito, e encarnamos em mundos materiais. E aí experienciamos na matéria. E aí nós vamos construindo o nosso saber. Não é? E aí, consequentemente, o perispírito vai mudando e cada vez mais nós vamos progredindo. Então, num resumo, seria isso. Deus nos criou simples e ignorantes, mas com potencial de inteligência. Durante várias encarnações, nós vamos aprendendo e construímos saberes consolidados
em nós, que é a fé. E, com isso, a nossa luz começa a brilhar, a luz da sabedoria, o que nos aproxima, que nos correlaciona com o Pai Criador de forma mais intensa. Daí, a receita perfeita é essa. O nome dela é Jesus. É a menor resposta do Livro dos Espíritos, como consta na questão 625. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para servir de guia e modelo? Jesus. Jesus, que está sempre conosco. Mas e a tal receita perfeita que falou? A receita perfeita foi Jesus que nos deixou. Essa não tem equívoco. E ela nos deixou através dos evangelhos. Né? Então, a receita perfeita hoje é o Evangelho segundo o Espiritismo. Essa não tem erro, mas espera aí. Existe aí uma história que não é assunto de hoje, foge ao escopo de hoje, mas, infelizmente, a doutrina espírita ela teve dois momentos. Ela teve um momento da elaboração, que foi individual, o espírito foi preparado durante várias e várias encarnações, né, para nos trazer esse conhecimento através do professor, espírito que esse que estava encarnado como Hippolyte Léon Denisard Rivail, o professor Rivail, lá na França, né? E ele nos trouxe, mas ele foi preparado durante muito tempo. Só que as obras dele sofreram deformações, mas que estão sendo retificadas. Né? Mais presentemente, já se sabia das adulterações da Gênio, do próprio Evangelho, e descobriram recentemente alterações sérias no livro O Céu e o Inferno. Mas isso faz parte dessa nova fase, que é a segunda fase do Espiritismo, que é a fase coletiva, que é essa que nós estamos vivendo. Então, para a consecução do Evangelho, é necessário que nós tenhamos um conjunto de ferramentas necessárias e que nos foi passada inicialmente pelo Livro dos Espíritos. Em geral, como é que nós começamos na doutrina espírita? A maioria dos espíritas hoje provém de uma religião chamada catolicismo. Em geral, era assim, nosso lar, violetas na janela, não é isso? Poucos começaram lendo o que é espiritismo. Eu comecei lendo o Livro dos Espíritos. Nunca me esqueço do dia que eu abri o Livro dos Espíritos ao acaso. Cada um de vocês deve ter essa história consigo, né? Eu abri o Livro dos Espíritos quando eu vim de um centro espírita que me levaram pela primeira vez e me deram um passe. Aí, quando eu saí, eu dizia para Cecília Rezende, que foi minha companheira durante muitos anos, Cecília, o que está acontecendo comigo? Parece que eu não estou pisando direito no chão, eu estou no alto, que troço esquisito isso. Eu me senti com uma situação singularíssima. Chego em casa, eu quero ver o Livro dos Espíritos. Eu era ateu e eu queria procurar as incoerências que tinham. Eu comecei a ler o Livro dos Espíritos abrindo ao acaso. Virei à noite. Estou virando à noite até hoje, que eu estou com pressa para aprender mais. Então, cada um vai começar de um jeito, tá? Mas a obra básica, as ferramentas básicas estão no Livro dos Espíritos. Tá? Conhecendo o Livro dos Espíritos, nós vamos aproveitar muito mais o Evangelho, a receita de Jesus. Vamos dar uma relembrada? Começa assim, olha, a coisa que me chamou a atenção quando eu abri essa página. Fé inabalável, só o é a que pode encarar de frente a frente, a razão em todas as épocas. Aí vem o índice, não é isso? E aí vem os capítulos. São 28 capítulos. Eu vou passar eles um pouquinho mais rápido, mas para você relembrar na sua cabeça. Primeiro capítulo, não vim destruir a lei. O que ele falava lá? 2, meu reino não é desse mundo. Há muitas moradas na casa de meu pai. Estudo relativamente recente aqui. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Esse é um princípio fundamental da nossa doutrina, né? O capítulo 5, 6, que o professor Galás
explorou bem aqui algum tempo atrás conosco as bem-aventuranças, bem-aventurados os aflitos, né? Lembrando que bem-aventurados significa bem-estar e prosperidade espiritual. O Cristo Consolador, bem-aventurados os pobres de espírito. O que é isso, pobre de espírito? Galácias esmiuçou isso para a gente. Capítulo 8, bem-aventurados que têm puro coração, bem-aventurados que são brandos e pacíficos, bem-aventurados que são misericordiosos. O conteúdo, capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. Opa, falamos disso aqui quando falamos de fraternidade. Tão importante nesse momento, que nós estamos vivenciando de transição. Amai os vossos inimigos. Não vamos odiar aqueles que estão tomando medidas diametralmente opostas à fraternidade. São irmãos nossos, só que transviados do bem. São transviados do bem. Em algum momento, eles retomarão a seara do bem. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Honrai vosso pai e vossa mãe. Fora da caridade não há salvação. Haverá falsos cristos e falsos profetas, como existem ainda. Não separeis o que Deus juntou. Me ajudou muito esse capítulo. Estranha moral. Não ponhais o candeeiro debaixo do alqueire. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Sede perfeitos. Muitos os chamados, poucos escolhidos. A fé transporta montanhas. Os trabalhadores da última hora, somos nós. Buscai e achareis, capítulo 25. Dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes. 27. Pedi e obtereis. E, por último, vem as coletâneas, tem a coletânea de preces, não é isso? Eu coloquei justamente para agora fazer essa provocação. Você relembrou mais ou menos, embora rapidamente aqui, os capítulos do Evangelho, aquilo que Jesus nos passou como receita. Qual foi o capítulo mais importante, mais relevante? Pensa aí. Respondeu para você? Aí, eu não sei se tem algum médico aqui hoje, né? Mas quem está, por exemplo, na Covid, imagine a seguinte situação. Duas camas, as duas pessoas com Covid, com 80% do pulmão tomado, precisam ser entubados. Só tem um tubo. O que você faz? Tem que escolher um parâmetro? Ora. Ou então o seguinte, eu dissesse para vocês agora diante de um corpo estendido. Tem que tirar o coração ou o pulmão desse indivíduo. O que você escolher? Tirar o coração ou o pulmão? Ora, o que eu fizer vai levar à morte. Não é isso? Então, se nós suprimirmos algum ingrediente de uma receita perfeita, ela deixa de ser perfeita, porque vai faltar algum ingrediente. Então, tudo aquilo que está no Evangelho, nós temos que escolher. Mas eu gosto mais de uns do que outros, é normal, né? Alguns capítulos não atraem mais atenção, mas aqueles que nos atraem menos é que talvez a gente tivesse que mais frequentemente estar lembrando, porque Jesus diz que nós esquecemos da coisa. Comigo é extremamente verdadeiro essa colocação de Jesus, né? Eu escolhi isso aí, ó. Tinha que escolher, eu escolhi um, você está escolhendo. Eu escolhi assim, ó, que eu gosto muito, amar o próximo como a si mesmo. É uma grande lição. Fora da caridade está ligado ao anterior, né? Fora da caridade não há salvação. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. A reencarnação, um fundamento marcante da nossa doutrina. Há muitas moradas na casa do meu pai. Que consolo. Os trabalhadores da última hora que é na situação, né? Nossa situação. Então, estudar o Evangelho segundo o Espiritismo é o maior consolo frente às nossas imperfeições, porque nos ajuda a melhorar a receita da nossa evolução. Então, lá no início nós falamos isso, né? Nós somos espíritos ainda imperfeitos num mundo imperfeito, mas nós estamos no processo, ninguém está parado. A Covid
na verdade, foi uma grande enzima, um grande despachante, um grande acelerador do nosso progresso. Talvez nesse momento que nós estamos vivenciando tantas dificuldades, como é o caso, por exemplo, do nosso irmão que viria hoje aqui nos falar, né? Eu sei exatamente qual é a situação que ele deve estar vivenciando nesse momento, de muita ansiedade, né? Mas faz parte de um processo de evolução, de crescimento. Isso tudo vai passar e nós estamos aprendendo muito. Se nós olharmos sobre a perspectiva essencial da doutrina espírita, que a encarnação é um processo de aprendizado, vocês vão ver que nós estamos, ganhando muito nesse período de 2020, 2021 e, quiçá, até 2022. Então, o processo que nós estamos vivendo é um processo de transformação, escolhendo e aprendendo. Agora, somos nós que construímos nosso caminho. Kardec, na fase de elaboração, ele trouxe as características fundamentais da doutrina espírita, né? Ou seja, a liberdade de escolha, o exercício pleno do livre-arbítrio, a solidariedade, a caridade, a fraternidade, como colocamos aqui. Em suma, a valorização do ser espiritual, que se rebate nos encarnados, consequentemente, não é isso? Na fase coletiva, nós temos muita dificuldade ainda de trabalhar todos esses conteúdos que Kardec nos trouxe como despachante, que os espíritos nos passaram através de Kardec, para que nós possamos progredir. Nós temos dificuldade. Nós não vivenciamos dia a dia plenamente tudo que está na receita de Jesus. Mas, se nós temos consciência, nós estamos no caminho e que ninguém vai ficar parado, em algum momento todos vão dar um passo à frente em direção à luz, a coisa fica mais fácil, né? Então, é sempre assim, passo a passo, fazendo isso que nós estamos fazendo nesse momento, pensando em coisas metafísicas, em coisas não só da matéria, mas também coisas além da matéria. E nós vamos galgando, seguindo o guia do Evangelho. Como consta, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. Em suma, é como nós colocamos anteriormente. A inteligência suprema, causa primária de tudo, questão número 1 do Livro do Espírito, nosso Pai Criador, nos possibilitou consolos imensos. Criados, simples, ignorantes, cada dia progredimos mais. A cada encarnação, construindo sabedoria. E essa sabedoria nos traz a expressão luminosa. Brilha a vossa luz, como está constante no Evangelho, é a receita perfeita. Então, vamos escolher a rota perfeita para a felicidade, para o amor pleno, seguindo, tentando vivenciar o mais possível o Evangelho, a receita de Jesus. É tempo? Puxa, meu é. Começou tardia, mas eu já sei que não tem questão de tarde nem cedo. O importante é começar. O que está atrás serve de lição. O importante é o aqui e daqui para frente, o aqui e agora para sempre.